bem-vindos ao SangaliCast, o podcast da Escola Estadual Padre José Sangali. E hoje aqui nós temos aqui o enorme prazer de trazer a nossa querida professora de Filosofia e Projeto de Vida, Juliana. Olha, é um prazer para mim estar aqui. Estou me sentindo muito honrada de participar desse SangaliCast, inaugurando esse programa de podcasts e muito honrada e muito orgulhosa de ver o trabalho de vocês. E bom, hoje aqui o nosso tema vai ser planos para o futuro. Como a Ju é a nossa professora de projeto de vida, a gente quis que ela fosse a nossa estreante aqui. E a gente vai fazer algumas perguntas pessoais, assim, perguntas sobre a atualidade também. E conversar, desenvolver um papo da hora aqui. O que te levou para você se tornar professora de filosofia e projeto de vida? Bom, realmente foram caminhos que eu não esperava, não estavam nos meus planos na época da idade de vocês, que faz muito pouco tempo, mas não estava nos meus planos. Eu sempre gostei muito de escrever, gostava muito das aulas de história, das aulas de literatura, e a minha primeira ideia era de fazer um curso para ser professora de história. Só que aí surgiu o curso de jornalismo. Foi quando, na faculdade de jornalismo que eu fiz que eu formei em 2005, que eu conheci a disciplina de filosofia, que eu não tinha cursado no ensino médio, e aí eu passei a gostar muito, me interessar muito. Mas passaram muitos anos, eu vim para Córrego Fundo, como jornalista eu trabalho no município, e de um determinado momento eu me deu vontade de fazer uma faculdade para ser professora, e surgiu a ideia de concretizar esse gosto que eu tinha tido na época da faculdade com a filosofia. E o projeto de vida foi uma surpresa do destino. Surpresa para todos nós, né? E tem sido um prazer desenvolver e aprender com o projeto de vida na medida que a gente desenvolve juntos. A filosofia eu já tinha o preparo do curso, mas o projeto de vida a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo na medida dos anseios, do que a gente descobre na sala de aula. Sim. E a gente quer saber também como ter esse contato com a filosofia mudou a sua vida? Como impactou a sua vida? Olha, impacta muito. Impactou e impacta, porque a filosofia faz a gente pensar, né? A filosofia é amor à sabedoria, a busca pelo conhecimento. Eu acho que faz a gente questionar as verdades que chegam prontas. Faz a gente questionar, faz a gente refletir. Às vezes a gente não consegue agir totalmente diferente, mas pelo menos faz a gente pensar, faz a gente questionar as coisas e, quem sabe, abrir novos caminhos. Então eu acho que me desafia a ser uma pessoa melhor, a agir melhor no mundo, principalmente com os meus alunos, né? Amém. Juliana, você tinha um projeto de vida como tinha na cidade, ou você nunca passou na sua cabeça? Olha, não creio que eu tivesse um projeto de vida como vocês têm. Essa disciplina, eu acho que realmente é uma oportunidade de fazer vocês refletirem durante essa fase da vida. Mas quando eu estava na idade de vocês, o que eu sabia é que eu queria estudar. Eu gostava muito de estudar. Eu também gostava de conversar na sala de aula, eu também fazia minhas bagunças, mas eu gostava muito de estudar. E eu gosto ainda, eu estudo ainda. Então, eu sabia que eu ia continuar estudando, eu sabia que eu ia fazer uma faculdade, eu não sabia qual ainda. Mas eu acredito que vocês têm uma oportunidade que estão na minha frente, de poder se questionar enquanto caminham. Eu acho que eu poderia ter caminhado mais e melhor se eu tivesse a oportunidade que vocês têm. Sem dúvida. Sempre que a gente tá nessa idade, sempre tem aquela coisa de tipo... A gente não sabe dar valor às coisas certas na cidade. Então, quando você pergunta a alguém assim, nossa, o que você faria se eu tivesse a oportunidade de refazer? E também tem um anseio de como vai ser o nosso futuro. Tipo assim, nós temos uma preocupação muito grande sobre isso. Sim. Eu acho que todos temos, mas eu acredito que vocês hoje têm mais recursos para terem mais responsabilidade diante disso. Eu acho que vocês têm um campo excelente para trabalhar e para crescer. Isso também não é até um problema, porque a gente tem tantos caminhos totalmente para seguir que fica confuso às vezes. Bate até uma confusão. É verdade. Porque o futuro é meio, tipo assim, ele não tem uma linha certa, você não consegue ter um caminho certinho. Sim. Ele é fluxo.
A gente constrói o caminho na medida que a gente caminha por ele, né? As escolhas, não tem jeito de a gente olhar e falar, olha, eu vou tomar esse caminho lá quando eu tiver tal idade. A gente pode planejar, mas sabe-se lá, naquele momento da vida, eu vou poder fazer a escolha do jeito que eu estou idealizando, né? E Ju, como você vê a importância de ter planos e metas para o futuro? E como isso afeta as nossas escolhas no presente? Eu vejo a importância muito grande. Você ter planos e metas, eu acho que é o que te impulsiona, é o que te faz levantar da cama. Ainda mais hoje, né? Não sei se as pessoas que estão acompanhando o Sangallicast vão saber, mas hoje foi um dia excepcionalmente nublado, como é que fala? Com muita neblina. E aí você fala, vamos levantar da cama hoje para ir trabalhar ou para ir para a escola. É muito difícil, mas quando você tem planos, quando você tem projetos, você vai com dificuldade, mas você vai. Mesmo que eles mudem, porque eles mudam, né? Hoje vocês são bem mais jovens, são os meus alunos, eu estou na oportunidade de ser professora de vocês, mas eu ainda estou construindo o meu projeto de vida, assim como vocês estão. Então, se eu tenho planos, eu levanto e vou, com as dificuldades que forem, mesmo que elas se modifiquem todos os dias. Eu acho que isso que é o que dá impulso para a vida. Compartilha com a gente aí, qual a sua meta atual? A minha meta atual é terminar meu curso de mestrado, que é muito desafiador, que eu tenho aprendido a gostar muito de dar aula com vocês, né? Eu não tinha experiência anterior na docência e quero crescer nessa área. Mas eu não sei muito para onde esses caminhos vão me levar. Então, o que eu enxergo hoje é que eu estou plantando estudo para colher oportunidade. E eu recomendo. Tem dado certo. Muito bom. Os valores podem influenciar nos objetivos que estabelecemos no futuro ou não? Eu creio que sim. Como que a gente valoriza? Por exemplo, eu vejo vocês que estão aqui próximos a mim, né, fazendo essa gravação. Pessoas que hoje reconhecem no estudo uma oportunidade de crescimento. Se eu olho para o estudo com desinteresse, isso vai interferir no meu projeto de futuro, né? Hoje a gente sabe que as profissões, todas, além de serem muito dignas, são importantes e necessárias. Mas a gente sabe que isso interfere na qualidade de vida, na remuneração. Então, o meu projeto de vida hoje, bem pensado, com os valores que eu dou para o estudo, ou para as relações de amizade, ou para as relações de família, vão impactar em quem eu vou me formar. Então, isso é fundamental. É claro que os meus valores vão também estar sempre em transformação. Mas é sempre importante que eu olhe para quem eu sou, para eu ver quem eu serei e em quem eu quero me tornar. Muito legal. E que essa aqui é uma pergunta bem pessoal minha, assim, que eu tava lendo um pouco, pesquisando, já que você é professor de filosofia, eu tava pesquisando filósofos, assim, e eu escolhi um cara aqui que ele você vai entender, uma das ideias de Friedrich Nietzsche era o conceito de eterno retorno. Ele sugere que tudo o que aconteceu está acontecendo ou acontecerá na vida de uma pessoa e no universo como um todo se repetirá infinitamente em um ciclo eterno. Isso me fez pensar sobre algumas coisas assim, algumas coisas bem que eu vejo nos meus círculos de amizade digital, que eu vejo muito que os erros de gerações passadas influenciam muito nas nossas vidas agora. Então, às vezes tá até dentro da nossa própria casa, nossos pais, eles têm os paradigmas deles, eles têm os modos deles de pensar. E que, querendo ou não, nós estamos em um mundo que está em constante mudança e 20 anos para cá já não é mais o mesmo mundo. O mundo hoje é totalmente diferente. E o que eu queria saber, assim, é como lidar com essa toxicidade, de certa forma, assim, porque tem muito uma coisa de querer impor quem a gente tem que ser na gente. Eu queria saber como lidar com isso. Eu achei forte essa questão da toxicidade, apesar de ser uma expressão atual. Sim. A gente acaba querendo que as pessoas sejam como a gente é, porque é só isso que a gente aprendeu a ser. Então eu quero que vocês sejam alunos, às vezes como eu fui, porque é o que eu aprendi a ser na época que eu era aluna. Então é natural que a gente queira que os padrões se repitam. Por outro lado, eu acho que uma discussão muito atual também é sobre a diversidade. Não só diversidade de gênero, diversidade
das outras naturezas todas, mas a diversidade de personalidades. Então, o mais rico que haja, que deve haver, por exemplo, numa sala de aula, é a diversidade de alunos, diversidade de formas de pensar, de entendimentos. Isso enriquece vocês na convivência de vocês e nós que estamos trabalhando com vocês. No caso das famílias, os pais, eu não sou mãe, mas os pais também têm o objetivo de reproduzir o que eles acreditam que é o melhor. Então eu acho que cabe aos pais compreender que os filhos não são iguais a eles, que eles têm os seus próprios potenciais, suas próprias capacidades, mas também cabe aos filhos a compreensão de que os pais só estão fazendo o que eles entendem ser melhor na experiência deles, né? Tem uma música que eu gosto muito do Renato Russo, de Legião Urbana, que fala que os pais são filhos como você, né? Então, é o que você vai ser quando você crescer. Então, a música toda fala sobre isso, que é a música Pais e Filhos, e ela reflete muito sobre a questão de gerações, não só pais e filhos. Eu acho que a gente tem que ter essa compreensão dos dois lados, né? E a diversidade e a multiplicidade é que nos enriquece enquanto seres humanos. É porque também eles estão vivendo pela primeira vez junto com a gente, né? Mesmo que seja o segundo filho, é a primeira vez. Com certeza. Com certeza, muito bem colocado. O mundo está em movimento. Como podemos preparar um futuro como ele é incerto? Como nós podemos preparar isso? O futuro é incerto. Isso aí Principalmente é inegável. nos dias de hoje, com tanta mudança tecnológica, tantos avanços assim, que a gente se pergunta, meu Deus, será que os meus planos para o futuro vão dar certo? O pessoal que está assistindo também não sabe que aqui tem toda uma infraestrutura de câmeras, de equipamentos que não tinha há muito pouco tempo atrás. Então realmente o futuro movimenta muito rápido. Eu acho que a forma da gente se preparar é responsabilidade, compromisso consigo mesmo, autoconhecimento e principalmente meta. Mas é meta sim. Eu não preciso querer ter uma meta inatingível, difícil, mas pequenas metas que me fazem crescer. Então, hoje nós estamos no ensino médio, qual que é a minha meta? É fazer um bom curso. Mas um bom curso me impede de ter bons relacionamentos ali na sala? Não. Vamos conversar, vamos ter boas amizades, mas vamos comprometer com os estudos, vamos caminhar nessa direção. Vou trabalhar? Vou fazer bem feito, vou fazer com responsabilidade. Se a gente der o melhor de nós, eu acho que a gente faz sempre as melhores escolhas. Às vezes a gente não recebe o melhor dos outros, mas aí a gente fazer a escolha certa. Eu vou dar o melhor de mim, apesar do mundo ser assim ou assado. Eu vou fazer sempre o meu melhor, que aí eu vou criar a minha marca, a minha história no mundo, e eu vou fazer a minha parte para que o mundo seja um bom lugar, independente dos outros. Também não ter arrependimento. Como você pode se arrepender se você deu sangue e fez tudo que você podia? Exatamente. É deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, hoje eu fui um bom filho, hoje eu fui um bom aluno, hoje eu fui uma boa professora. Errei, porque eu sou ser humano, mas eu fiz o que eu podia, o que estava no meu alcance, o que estava no meu entendimento, sem arrependimento. E a gente não precisa ficar ressentido também de não conseguir as nossas metas, porque a gente pensa, eu coloquei uma meta hoje, no meu dia eu vou fazer 30 minutos de caminhada. Putz, não consegui. Eu não preciso ficar frustrado ou triste por causa disso. Posso tentar amanhã de novo, sempre é uma nova chance. Eu concordo totalmente com o que você está falando, Fábio. Além da gente ter sempre essa oportunidade de recomeço, às vezes situações que não dão certo são melhor, são certo para aquele momento. Claro que a gente não pode apoiar a preguiça, a falta de compromisso nessas frases, mas às vezes uma coisa que deu errado é o certo lá para frente, né? Às vezes é um curso que deu errado aqui que abre uma profissão incrível ali. A gente nunca sabe. Se a gente fizer bem feito, o caminho vai se revelar. Bem, a gente queria saber aqui, com os recentes avanços da tecnologia e de inteligência artificial principalmente, como o professor pode utilizar essa tecnologia ao favor da aprendizagem? Olha, é um desafio para o professor utilizar. É um desafio porque as salas são cheias, cada aluno tem um hábito, tem uma dinâmica, mas eu acredito que as tecnologias são ferramentas excelentes e excepcionais para a educação. Mas como tudo, pode ser bem ou mal utilizado. Né? Eu posso utilizar uma enxada para fazer um bom trabalho numa horta e fazer uma plantação incrível, mas eu posso usar uma enxada para agredir alguém. Tudo que eu utilizar, todas as ferramentas podem ter um bom e um mau uso.
Então, do mesmo jeito que eu estou inchada, eu posso usar a internet bem aplicada, eu posso utilizar o dinheiro de uma forma que faça o bem, que multiplique sem prejudicar ninguém. Então, todas as coisas são ferramentas, são só instrumentos. Elas vão dar o resultado conforme a aplicação que eu der para elas. Eu acredito que a tecnologia é um veículo de comunicação e informação que pode fazer com que todo mundo desenvolva muito. Mas aí eu estou buscando o quê? Conhecimento ou informação que não me agrega em nada? Então isso que é a pergunta principal, né? O que eu estou fazendo com a tecnologia? Como que eu estou usando ela? Né? Então o professor deve e pode usá-la muito bem. E vocês também devem e podem usar muito bem, como estão fazendo agora. O que a gente tem muito hoje em dia é essa sobrecarregação, né? Com TikTok, Instagram, é tanta informação que às vezes você vê um vídeo no Instagram e fala assim, cara, que conhecimento legal, mas a gente acaba que é só mais um, porque ficou saturado, tem muita coisa hoje em dia. Por isso que o autoconhecimento e os estudos fazem com que a gente aprenda a filtrar, porque às vezes também tem um conhecimento muito legal de determinada coisa, mas eu tô com outro foco, eu tô seguindo outra direção, então é melhor ter disciplina para caminhar no rumo que eu tracei para mim. Mas tudo a gente tem que aprender a fazer as escolhas. Vai ter momentos de entretenimento, né? Que você vai pegar ali e vou assistir para me divertir. Eu acho que é importantíssimo. Mas na hora de eu buscar conhecimento, então que eu aprenda a filtrar, que eu aprenda a selecionar para fazer as melhores escolhas, porque hoje a gente está na fase de aprender, né? Nós enquanto estudantes, e daqui a pouco vai estar na hora da gente aplicar. E aí, que bagagem que eu... O que tem na minha mochila? Mas aí é na minha mochila da minha mente. O que eu abasteci de quê? Como é que eu vou lidar com o mundo lá fora? Então, né? Nós já estamos no mundo lá fora. Vocês já estão no mundo lá fora. Mas quando você chega já formado no terceiro ano, quando você já chega buscando ser um profissional, é interessante que você já esteja com mais ferramentas para você lidar melhor, com mais segurança. Isso pode te ajudar, a te impulsionar num novo emprego ou numas novas portas. Com certeza. Hoje, quem sabe mexer com determinadas tecnologias tem oportunidades de avançar como há pouco tempo já não tinha, né? Quem sabe mexer, né? Hoje o Instagram é ferramenta de trabalho para muitas pessoas, de marketing, de divulgação, de estudo. Então, eu acredito que pode impulsionar sim, com certeza. E o que você acha sobre os avanços tecnológicos como a inteligência artificial e as redes sociais em si? Eu acho que vem completar a pergunta anterior. A questão de tudo pode agregar. Recentemente eu vi uma reportagem, eu até acredito que a gente falou isso em sala de aula, de pessoas que estão utilizando a inteligência artificial para usar pessoas que tiveram problemas de saúde, que perderam a fala, para voltar a comunicar e voltar a falar. Eu acho isso fantástico. Há algumas ferramentas, por exemplo, o ChatGPT, que ajuda na construção de conteúdo, muito, muito interessante. Por outro lado, se eu uso aquilo simplesmente para desenvolver uma atividade que me poupa de pensar, eu já não acho vantagem. Então tudo depende de como eu vou aplicar o uso daquela ferramenta. Em qualquer segmento. Volta na enxada. Não é uma forma, entre aspas, de tecnologia primária, né, de outros tempos. Antes, quando não havia, né, quando eles inventaram, ela veio trazer avanços. Mas como que eu estou aplicando essa tecnologia? De que forma que eu estou utilizando? Então eu acho que são as escolhas. Eu quero uma ferramenta que me ajude, não que ela faça tudo só para mim, que me poupe de pensar quem eu serei, né? Quem está manipulando a inteligência? Então, acho que é isso. É isso que eu tenho, a minha grande crítica à inteligência artificial é isso. Até quando a gente pode delegar o nosso direito de pensamento a uma máquina? É uma linha muito perigosa. A máquina não pensa, ela vai trazer uma resposta automática. E essa resposta automática, ela garante o que ali? Tem um lado humano, tem um ser humano sendo preservado. Numa última aula que a gente discutiu sobre tecnologia e meio ambiente, sociedade, a gente pensa assim, a tecnologia desenvolve a energia nuclear. E aí o Chernobyl vem mostrar para nós assim, que existem excessos, existem prejuízos, vamos achar o equilíbrio, moderação para o nosso bem-estar. Então, o humano tem que manusear a tecnologia. A tecnologia não pode correr solta sem um cuidado, sem uma inteligência, sem consciência e sem sentimento. Sim. Porque também o mundo é tipo uma balança. Se pesa de um lado, prejudica o outro. Tudo é equilíbrio. Tem que
andar, tipo assim, numa linha reta, para não meio que afetar um dos lados? O budismo fala do caminho do meio. Aristóteles fala sobre a temperança, que é o equilíbrio entre os extremos. Então, a filosofia vem trazer reflexões que agregam nesses momentos. Muito bom. Grazi, essa daqui deixo para você. Qual a sua perspectiva sobre o futuro? Expectativa sobre o futuro dos alunos. Esses alunos show, incríveis que eu tenho certeza que tem um futuro incrível pela frente, um potencial incrível. Eu rejuvenesço e aprendo muito com vocês, mesmo quando vocês estão falando muito na minha cabeça. Vocês são incríveis, vocês têm muita capacidade, muito interesse, um interesse amplo, um interesse que conecta, interdisciplinar. Eu acho que vocês são muito capazes, a minha expectativa é altíssima, independentemente de formação acadêmica, faculdade, profissional. Eu sei que enquanto seres humanos, eu vou continuar me orgulhar como eu já me orgulho de vocês. Obrigada. Ju, foi um enorme prazer estar com você aqui hoje. Estou muito feliz e encantada com essa atividade, com esse podcast e desejo muito sucesso para vocês. Sim. E bom, para terminar aqui, falar que como vai funcionar esse podcast, a gente estar com um plano de fazer toda semana um episódio com uma pessoa diferente, ou só talvez entre alunos também, conversando, desenvolvendo ao redor de um tema, uma conversa aqui. E bom, é isso. Para finalizar aqui, eu separei até uma citação aqui, a de Eleanor Roosevelt. Ela foi a esposa de um dos presidentes dos Estados Unidos. A frase é: o futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar onde estamos criando. Os caminhos para ele não são encontrados, mas são construídos. E é com isso que eu me despeço. Bye bye. Tchau.